Essa é uma das séries que eu mais estava animado esse ano. Eu vejo tudo que é da Marvel, então assim que lança uma coisa eu vou correndo ver, e essa série começou bem, mas foi dando uma caída. Antes de eu começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like, senão seu melhor amigo vai ser substituído por um Skrull. Até onde eu sei, o Rhodey é um Skrull. O quê? Invasão Secreta lançou em 2023 com direção de Ali Selim e roteiro de Kyle Bradstreet. A série tem atualmente 6.4 no IMDb e uma média de 6 por episódio. Mas será que eu gostei? Não preciso nem avisar que o vídeo tem spoiler, né? Primeiro episódio. A série começa nos introduzindo a esse mundo dos Skrulls, que são os aliens metamorfos, então eles já metem na nossa cara que Everett Ross é um dos Skrulls, que tava fugindo de Talos, aquele Skrull lá de Capitã Marvel. Então a gente já entende que tem Skrulls do bem e Skrulls do mal. Ele se mata e vemos a abertura da série que eu particularmente achei maravilhosa. Nick Fury volta para a Terra, se encontra com Maria Hill e Talos e conhecemos o Gravik, um Skrull que tá na Terra assim como todo o seu povo e tem o objetivo de causar a Terceira Guerra Mundial como desculpa para destruir a humanidade. Rhodes, ele mesmo, máquina de combate, fala ao presidente que Fury e Maria Hill são desertores, enquanto Nick é sequestrado pela Sonya lá na Rússia. Sonya é uma velha amiga, eles propõem um acordo de acabar com todos os Skrulls no planeta e voltam a trabalhar juntos. Enquanto isso, vemos Nova Skrullos, um lugar abandonado na Rússia que tá servindo de base aos Skrulls. Lá acompanhamos a Gaia, personagem da Emilia Clarke. Ela é filha de Talos e ela meio que é o braço direito do Gravik. O Gravik atrai Fury e Maria Hill até um ponto em Moscou, causa um atentado lá e disfarçado de Nick Fury ele mata a Mariazinha. Mas vamos voltar um pouco no tempo e entender a relação de Talos com a filha. O Gravik aparentemente matou a mãe de Gaia, porém ela não tá nem aí, ela odeia o pai e trabalha pro inimigo. Ela até quer vir mais pro lado do Talos e fala certinho como vai acontecer o atentado, mas o Fury fica olhando pro Gravik em vez de prestar atenção no que tá acontecendo. Segundo episódio. Em 1997, Fury reuniu vários Skrulls e prometeu encontrar um lar pra eles com a ajuda da Capitã Marvel. E isso caso os Skrulls colaborassem e protegessem a Terra. Promessa essa que Fury não foi capaz de cumprir, por isso todo esse ódio e vontade de tomar o planeta. Depois de fugirem do atentado, Fury e Talos conversam no trem e temos a revelação de que tem só 1 milhão de Skrulls infiltrados na Terra. Sejam em governos, redes comerciais, famílias, tem 1 milhão. Funeral da Maria Hill, bem triste, conhecemos Elizabeth, a mãe dela, um monte de blá blá blá. Gravik reúne alguns Skrulls no conselho, que se tornam americanos importantes, sejam chefes de organizações de segurança, jornalistas, políticos, um monte de coisa. E ali eles elegem Gravik como líder dos Skrulls. Nick Fury e Rhodes discutem bastante sobre os Skrulls que podem estar infiltrados no governo americano e pede ajuda de seu amigo, que caga em cima dele e o demite do governo, porque o que a SHIELD já causou de prejuízo não é brincadeira. Sonya tortura um Skrull para descobrir quem está ajudando Gravik a criar uma máquina que deixará os Skrulls mais fortes. Ela descobre o nome de um casal, se manda e mais tarde Gravik mata esse Skrull. No fim do episódio descobrimos que Fury é casado com Varra, uma Skrull do bem. Terceiro episódio. Gravik se torna um Super Skrull, ele é o primeiro e único a testar a máquina nova, que é um grande sucesso. Talos e Fury voltam a fazer uma equipe e invadem um lugarzinho para impedir que os Skrulls lancem um mídia em direção a uma sede da ONU. Eles conseguem impedir, mas com a ajuda de Gaia, que tinha acesso a uma senha para parar toda essa merda. Acontece que Gravik descobre e mata Gaia. No final do episódio vemos Priscilla, o nome falso da Varra, né, pegando uma arma e recebe uma ligação de Rhodes dizendo para se encontrarem numa igreja. Quarto episódio. Gaia também tinha usado a máquina de Super Skrull, só que secretamente, e um dos poderes que ela ganha é de se regenerar. Então ela sobrevive ao tiro do Gravik. Rhodes fala pra Priscilla que o Gravik tá pedindo pra ele matar o Fury, o que fica bem na cara que o Rhodes é um Skrull. E adivinha só, Fury ouviu toda a conversa por um ponto. Talos e Gaia conversam, ela fala que o Gravik é ruim, mas tá cagando pro pai que fala que eles têm que continuar na Terra obedecendo o Nick Fury. Nick Fury, inclusive, que tá conversando com sua esposa, e no fim de uma conversa poética, os dois atiram um no outro, mas não acertam o tiro, o que faz eles ficarem em paz. Rhodes e Fury conversam mais um pouco, uma conversa que não dá em nada, mas mostra que Fury já tem certeza que seu amigo não é quem ele pensava que fosse. O presidente dos Estados Unidos tá num carro indo pra algum lugar, mas ele é atacado pelo Gravik, Nick Fury e Talos chegam lá pra tentar ajudar, Talos leva um tiro, ele ajuda o presidente, mas quando parece que alguém vai tirar o Talos de lá, Gravik se revela e mata seu inimigo. Quinto episódio. Fury leva o presidente para o hospital e é ameaçado por Rhodes, que publica o vídeo dele, entre aspas, matando a Maria Hill. Sonya consegue a localização daquele casal que ajudou a construir a máquina do Gravik. Fury e Gaia discutem sobre a morte de Talos, mas o que interessa mesmo pro nosso protagonista é que DNAs que o Gravik usou para absorver os poderes. Nenhum muito grandioso, mas ele queria mesmo era uma coisa chamada a colheita, que é um frasquinho com DNA de todo mundo que tava na batalha de Vingadores Ultimato. Sonya queima o laboratório do casal e mata o homem que era um Skrull. Gaia se encontra com Priscilla, porque ela ajudaria a enterrar Talos. Rhodes sugere ao presidente lançar uma bomba no complexo dos Skrulls que fica em território russo. Isso porque se o Fury não der a colheita ao Gravik, ele vai lançar essa bomba e matar os vários Skrulls que tem lá e os quase 1 milhão de humanos presos, o que causaria uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, e o Gravik aproveita para tomar o mundo para ele. Talos é queimado, Priscilla e Gaia tentam se entender até que Gaia chama o Nick Fury de xenofóbico e a Priscilla fala que ela ofendeu e fez isso porque é jovem. De acordo com meus cálculos, a Gaia tem pelo menos 35 anos, o que entrega um pouco a idade da Priscilla. Mas, enfim.
né? Nick Fury vai com Sonya até a Finlândia, onde pega a colheita e vai entregar ao Gravik. No final do episódio ele liga pra alguém e diz que juntos eles vão acabar com essa merda. Sexto e último episódio, Nick Fury entrega a colheita ao Gravik, que insere todos os DNAs lá na máquina e vira realmente um super Skrull. Quando tenta matar Nick Fury, ele também se revela um Skrull, e como tava na máquina, na hora fica muito poderoso também. Na verdade ele é a Gaia, tá? Que pra não confundir era a Gaia disfarçada. O verdadeiro Nick Fury vai até o hospital e com a ajuda da Sonya mata todo mundo, inclusive o Skrull que se passava por Rhodes, e ganha a confiança do presidente. Enquanto isso, a Gaia e o Gravik lutam com os poderes dos Vingadores, e Gaia mata Gravik sem muito esforço. Gaia também liberta todos os humanos em transe, e nos é revelado que Rhodes já não era ele mesmo há muito tempo. E eu já te respondo desde Ultimato, mais ou menos, porque ele sai de lá sem conseguir andar. O presidente dos Estados Unidos declara guerra contra os Skrulls e fala que matará até o último dessa espécie. Sonya e Gaia se juntam para ajudar os Skrulls que ainda estão vivos, e para terminar, Nick Fury e sua esposa Varra voltam pro espaço. Finalmente, hein? Essa é uma série bem diferente de tudo que a gente já tinha visto no universo da Marvel. Eu achei muito interessante a proposta da série, porque esse é um arco gigante nos quadrinhos, e aqui eles preferiram resumir em uma série de espionagem. Eu acho que a série se estendeu até um pouco mais do que ela tinha a apresentar. Por exemplo, a personagem da Sonya, interpretada pela maravilhosa Olivia Colman, é minha personagem favorita da série, mas ela não tem importância nenhuma. Tanto é que o que eu falei dela foi só pra eu não ignorar a personagem, porque ela realmente tem importância zero, mas todas as cenas dela são muito boas, ela atua bem pra caramba, entrega o que a gente quer ver e tem muito carisma. A mesma coisa com a personagem da Gaia, ela tem muitas cenas que não tem importância e nem carisma. A Priscila não tem um roteiro pra ela, em 5 episódios que ela aparece, ela literalmente não faz nada. Já o Talos, por exemplo, foi um personagem que eu gostei, adorei as participações dele, achei justo e corajoso matarem o personagem, porque ele já não tinha mais o que apresentar, ele não era um personagem com muita trama e a relação dele com a filha era muito chata de se acompanhar. Pra finalizar, eu gostei do vilão, achei ele muito interessante, cumpriu o papel, mas achei o fim dele fraquinho, tava esperando muito mais, ele morreu bem rápido. Faltou falar de um personagem que eu quero destacar na parte da direção, que é o Nick Fury, Samuel L. Jackson, que tenta atuar bem, mas parece que as indicações do diretor não ajudam. No primeiro episódio, aquela cena dele levantando do nada é muito ruim. No hospital, que é uma cena totalmente sem sentido, ele vai tentando gastar tempo ali, olhando para a TV, pegando a cadeira, enrolando, sabe? Ao mesmo tempo que tem a cena dele saindo da nave parecendo um alien, e à medida que ele vai se aproximando, ele vai virando o personagem. Eu achei isso genial. Tem no último episódio também uma cena que ele aparece mais na sombra, dá um tom de mistério, mas a minha favorita é ele falando que a única coisa que ele tem de bom é o cérebro e a aliança, mas isso já é mais de roteiro. E falando nisso, o roteiro manda muito bem quando tem que falar sobre o passado, tanto com as cenas de flashback quanto as cenas faladas mesmo. Quando o Nick Fury fala sobre o racismo no segundo episódio, quando discute com Rhodes, o problema pra mim é a direção, quanto à movimentação dos personagens. Porque quando é de cenário eu achei muito interessante, quase todos os momentos do Gravik que mostra ele na sombra, por exemplo, são muito agradáveis. Os planos também mais abertos, eu adoro quando usam essas filmagens de longe. E olha, fugindo do meio desse assunto, mas é uma coisa que eu não podia deixar de falar, dava pra tirar facilmente um episódio inteiro só deles falando que o Nick Fury tá velho e ele não vai chamar os Vingadores, porque eu acho que eles repetem isso na série pelo menos umas 15 vezes e é chato pra caramba. Pra mim eles tinham que parar de falar que o Nick Fury tá velho, o ator já tem 74 anos, dá pra perceber. Tinha também que tirar a personagem da Olivia Colman, apesar de eu gostar muito dela, desenvolver mais os personagens e parar com um monte de enrolação. Depois de falar bastante coisa de ruim na série, também tem coisas boas. Tipo, eu achei a abertura da série sensacional, é feita por inteligência artificial em referência aos Skrulls, que não são humanos, e se você prestar atenção, vê que tem muitos detalhes interessantes. Eu também acho muito bom eles fazerem uma série fechadinha, redonda, você vê que é realmente uma série de espionagem, quando tá acontecendo um monte de merda, mas ninguém tá sabendo, eu gostei muito disso. E não tinha personagem melhor pra tratar esse assunto senão Nick Fury. O CGI eu achei muito bom, tem ajuda das maquiagens ainda, e eu achei os dois excelentes, dão um tom de realidade pra série, diferente de Mulher Hulk. A trilha sonora, nossa cara, toca umas 10 vezes por episódio e me arrepio em todas as cenas, normalmente em final de episódio, mas ainda tem cenas melhores. Quando Nick Fury e a esposa quase se mataram, e eu achei uma cena fantástica porque tem de um passado, né? Um poema muito bom, que tem tudo a ver com a série, e eles repetem isso no caso de alguém sair dali morto, ou vi isso pela última vez, eu achei simplesmente fantástico. E a série é assim, tecnicamente é legal, e quando você vai ver, ela vai criando expectativas pra cima e ignora um final mais bem trabalhadinho, podia ser, né? Nos faz de bobo. Ao mesmo tempo que desde o início ele não promete muita coisa e acaba entregando a Terceira Guerra Mundial. É uma série chata, todos os episódios são a mesma coisa, é Nick Fury e Talos, que não se dá bem com a filha, alguém morre, Gravik é mal, tem um diálogo muito bom, cenas que não dão em nada, e você vê que é só um monte de enrolação quando eles começam com episódios de quase 1 hora e depois o último episódio, que é normalmente o maior, aqui é o menor da série. Eles podiam facilmente juntar o 5º e o 6º episódio, que
ia ficar muito melhor. E acabar uma semana antes, né? Eu acho que a série deveria ter mais tempo, desenvolver mais cada personagem, dar importância pra eles, coloca mais uns 3 episódios, conta mais a história da Sônia, da Gaia, mostra mais os Skrulls em geral, não precisa sempre focar em um personagem só. Eu falo isso, que deveria ter mais episódios, mais tempo, porque os 2 últimos episódios são meio distantes do resto, parece que falta história ali, eu quero ver o que acontece depois com Rhodes. Será que tem mais Skrull nos Vingadores? Mostra melhor as nações que estão sofrendo mais. Cara, tem tanta coisa pra mostrar que eles ignoraram. Isso é uma pena, provavelmente problema da Marvel mesmo, que deve exigir que todas as séries tenham 6 episódios. Última coisa que eu quero falar que não vai afetar a nota que eu der pra série, eu queria falar sobre a dublagem. Eu achei muito ruim, tirando é claro a do Samuel Jackson, eu vi todos os episódios 2 vezes, uma no áudio original e outra dublado, e eu não consegui me conectar com a série no áudio dublado. Eu acho que falei tudo o que tinha pra falar, então vamos à nota. Invasão Secreta é uma série que poderia ser bem mais curta, tem muitos personagens mal construídos, alguns inúteis, outros que mereciam ser importantes, ao mesmo tempo que precisava ser mais longa para corrigir todos esses erros. Uma direção não fantástica, um roteiro meio confuso, não sabe por qual caminho quer ir, mas tem ótimos diálogos, coragem, CGI e maquiagens bons, uma trilha sonora fantástica, mas não passa de mais uma série da Marvel que tem um monte de enrolação. Pra mim, Invasão Secreta tem uma nota 7 de 10. Mas e você? Já se inscreveu? Gostaria de se transformar em outras pessoas? Escreve aí nos comentários.